Dois, um. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo essa mini explicação que eu e a Júlia vamos fazer sobre o que vocês vão ver na matéria de imunologia médica. Então, é basicamente uma apresentação para mostrar a vocês do que consiste os dois trabalhos que vão compor as duas notas que vocês vão ter durante a matéria. Bom, primeiro a gente precisa saber como é esse trabalho. O primeiro trabalho a primeira rodada, consiste em apresentar 6 imagens sobre a imunidade inata da doença ao qual vocês vão escolher. Bom, e o que precisa conter nessas 6 imagens? Precisa falar sobre transmissão, epidemiologia, tratamento, diagnóstico? Não consiste nisso. Consiste em si falar sobre a imunidade. Então, isso vocês vão conseguir encontrar em artigos isolados, em alguns sites no qual a gente vai mostrar mais à frente. Aqui tem alguns exemplos de como montar essas 6 imagens. Acho que esse aqui é o trabalho da Júlia, né? Sim. Ela consegue falar melhor sobre o que ela pensou neles. Bem, quando eu estava pagando a matéria, eu e meu grupo, a gente percebeu que a nossa doença, a gente tinha não é que a gente tinha pouco para falar, mas é que a gente conseguia ser muito conciso na imunidade adaptativa. A priori, a gente escolheu, a pneumonia estreptocócica, então a gente dividiu em invasão, mecanismo de escape, reconhecimento, o início do processo de inflamação, e para a gente não ficar só com 4 imagens, a gente escolheu como funcionava a antibiótico terapia, contra essa bactéria em específico, que também, nesse caso, abordando a imunologia, como é uma antibiótico terapia e atuar no mecanismo de evasão dessa bactéria. Isso daqui é um conceito básico do que a gente espera vendo os trabalhos e, como vocês podem ver, a gente fez menos de 6 imagens. Como o Praia já falou, o ideal é ser feito até 6 imagens, mas se vocês fizerem menos não tem problema. Mas o que a gente recomenda, nós como monitores, é que fique entre 4 e 6 imagens, para não ficar pouca É porque coisa. abaixo disso, eu acho que ele vai suspeitar que vocês não fizeram uma pesquisa bem Profundo. feita, sabe? Profunda. E esse trabalho nada mais é do que isso, uma pesquisa sobre uma doença X, sobre a imunidade da doença X, uma pesquisa longa, demora, ainda mais para filtrar todas as informações que vocês vão conseguir colher durante todo esse trabalho. Sim. Já que a gente tem as imagens do meu trabalho em si, a gente conseguiu usar, a gente teve material para falar em 6 imagens. Então, na primeira, a gente mostra aqui um pouco sobre como acontece esse reconhecimento e a transmissão da tuberculose. Lembrando que o trabalho não é sobre transmissão, epidemiologia, tratamento só. É isso aliado com a imunologia. Bom, a gente consegue perceber aqui que a gente vai ver durante a matéria alguns desses tópicos no qual a gente conseguiu abordar, que são os receptores, as células imunológicas que atuam como principais no combate à tuberculose, como acontece esse reconhecimento. Aqui a gente tem também vias de sinalizações internas que vão ocorrer dentro dessas células imunes para a produção de citocinas, que vão fazer com que acarrete um aumento da inflamação, que foi o que a gente conseguiu representar aqui na imagem 3. E nessa imagem 3, a gente conseguiu agrupar tanto esse aumento da inflamação decorrente dessa produção de citocinas, que ocorreu aqui na imagem 2, quanto na apresentação dos antígenos pelas células apresentadoras, que também vai ser abordado nas aulas. Além disso, a gente conseguiu trazer mecanismo de escape, que tem um mecanismo de escape muito reconhecido da tuberculose, que é o ESAT6. Isso também tudo foi descoberto por meio dos artigos, lendo os artigos. Geralmente existe um tópico só para falar sobre isso. No caso da pessoa escolher uma infecção, escolher de tratar de uma infecção, falar sobre uma infecção, geralmente vai ter esse tópico nos artigos. Granuloma, que é uma reação de hipersensibilidade características da tuberculose e de outras doenças também. E o sistema complemento, que é uma coisa
entre aspas, à parte, porque vai atuar ali a nível sérico. Você é um sistema independente, entre aspas, que geralmente a gente não consegue, não encontra muito material em algumas doenças, que foi o que aconteceu no caso da nossa. Então é sempre relevante saber que em alguns tópicos, no qual a gente vai mostrar mais à frente, a doença que vocês escolherem pode não ter uma pesquisa muito acurada sobre como o vírus, a bactéria ou a doença autoimune reage a esse sistema. Aí a segunda rodada, fala, Vitor. Eu posso falar. Então, gente, a segunda rodada já vai ser a imunidade completa da doença que vocês escolheram. Sendo que vocês vão ter até 6 imagens para falar de novo, só que dessa vez vocês vão ter que dividir essas imagens em imunidade adaptativa e imunidade inata. Ou seja, normalmente o que a gente vê muitos grupos fazendo é deixando 3 para imunidade inata e 3 para imunidade adaptativa. A divisão fica com vocês, mas o que a gente normalmente recomenda é fazer realmente 2 ou 3 imagens para resumir toda a imunidade inata de vocês e deixar o resto para adaptativa, já que, querendo ou não, na grande maioria das doenças, até mesmo no processo da doença, a imunidade adaptativa é a que mais trabalha, já que a imunidade inata só trabalha nos 2 primeiros dias de infecção, nos 2, 4 primeiros dias, mais ou menos assim. E no decorrer da doença, quem começa a trabalhar mesmo é a imunidade adaptativa. Passando um pouco à frente, a segunda rodada também consiste em um trabalho escrito. Ou seja, além de vocês fazerem as 6 imagens desse novo trabalho, tanto de imunidade adaptativa quanto de imunidade inata, vocês vão fazer um trabalho escrito que vai consistir no quê? Vocês vão criar as legendas dessas imagens. Ou seja, vocês vão criar aqueles textos que vão explicar o que está ocorrendo na imagem que está sendo apresentada. Aqui no exemplo, a gente tem uma imagem de reconhecimento do meu trabalho, do meu segundo trabalho da matéria, e estava explicando como é que ocorria todo o reconhecimento da bactéria, agora aliado também à imunidade adaptativa. Que nesse caso, do caso da minha bactéria, envolvia o reconhecimento por meio de macrófagos e de linfócitos de tipo B e células dendríticas, que, como a gente sabe, principalmente linfócitos de tipo B, são as principais células do sistema imune adaptativo. Então, vocês vão escrever, voltando aqui, vocês vão escrever sobre o que está acontecendo na imagem de vocês, mas uma coisa que o professor gosta de enfatizar é que a imagem por si só seja compreensível, ou seja, ela não precise de uma legenda extremamente elaborada para ser compreensível a qualquer pessoa que esteja vendo a imagem. Mas, obviamente, que na legenda, quando vocês forem escrever, vocês têm que conseguir explicar tudo que está ocorrendo na imagem. Até onde eu me lembro, esse texto aqui, todos os textos, na verdade, desse trabalho deram mais ou menos uma página ou metade numa, enfim, deram mais ou menos uma lauda, que é o que o professor pede, no máximo uma lauda de legenda por imagem. Não passando disso, é uma lauda. Sim. Essa conversa sobre a segunda rodada a gente vai conseguir ter de maneira mais detalhada lá na frente, mas é importante já salientar que ela vai acontecer e que é muito importante ter todas as referências organizadas em algum lugar, que também a gente vai Sim. mostrar em como fazer isso. Bom, então, para concluir essa parte inicial, a gente trouxe aqui um pseudo-roteiro. Então, antes de falar ele, é importante salientar que, apesar da imunidade inata não ser específica, cada doença vai ter alguns tópicos e pesquisas mais e outros menos explorados. Foi o que a gente falou lá no início. Tem doença que vocês vão encontrar muito a respeito de como acontece o reconhecimento. No caso da Covid, por exemplo, que tem muitas pesquisas falando só sobre isso. Outras doenças vão ter pesquisas voltadas inteiramente só para a imunidade inata, praticamente, no caso da malária. E outras vocês não vão conseguir achar muito material, porque também ainda não foram muito estudados, ou o cultivo em laboratório é muito difícil, como no caso do HPV. Como a gente sabe, o HPV
o desenvolvimento da doença acontece em conjunto com o desenvolvimento ali das camadas do epitélio. Então, é muito difícil fazer isso no laboratório, então é muito difícil estudar sobre essa doença. Sim. Também pode ter o caso de que vocês escolheram uma doença autoimune. E no caso de doenças autoimunes, a gente não vai ter uma ação da imunidade inata como a gente costuma ver, sendo que a maior parte do problema vai estar na imunidade adaptativa, que vai estar atacando o próprio corpo. Então, Pois, meio que nesse caso, o trabalho de vocês, caso escolham esse tipo de doença, seria meio que ao contrário, tipo, vocês começariam do final, como diria uma antiga professora da matéria. doença autoimune é complicado demais, é uma confusão só. Sim. Enfim, esse roteiro aqui serve muito para infecções, mas também é válido para as doenças autoimunes. Então, uma imagem pode consistir em transmissão, falar um pouquinho sobre o contexto geral, um pouco, é literalmente um pouco, sobre só trazer alguns dados relevantes para mostrar o porquê vocês escolheram falar daquela doença, o porquê é relevante falar daquela doença. Até porque a primeira rodada é só imunidade inata, então vocês vão ter até que um tempo satisfatório e espaço nas imagens para falar sobre essas nuances aí. Falar sobre os PRRs e pumps, os receptores e o que eles vão reconhecer. Tudo isso cabe em uma imagem só. Lembrando que esses tópicos são temáticas de aulas que o professor vai dar ou disponibilizou no Classroom. Aí uma segunda imagem pode consistir na sinalização, ou seja, após ali a célula imune reconhecer que existe um foco de dano ou existe um patógeno adentrando, ela vai começar a transmitir sinais para recrutar outras células e assim aumentar uma inflamação, gerar um foco de inflamação. Então isso pode ser uma segunda imagem bem legal, mostrando todos os detalhes de como isso acontece, os detalhes principalmente voltados para a doença ao qual vocês escolheram. Uma terceira imagem pode ser falando em si da inflamação, trazendo sempre, buscando sempre trazer alguns paralelos clínicos, que ele gosta muito disso, e, porque é basicamente o que ele dá na aula dele. Não adianta só falar de imunidade. Se fosse falar só de imunidade, era só ler o Abas. Então ele quer que vocês tentem fazer essas correlações, tentem mostrar o que uma coisa influencia na outra. Como no caso da malária, inflamações, eles tinham relação direta com a intensidade da febre que acontecia durante a infecção pelo plasmódio. Além disso, a gente tem a apresentação, tem que mostrar também a apresentação desse antígeno para os linfócitos, para os linfonodos, na verdade, para os linfonodos, para que assim dê início à imunidade adaptativa. Além disso, a gente tem mecanismos de escape, que é importante. É um tópico ímpar, é um tópico tipo que é obrigatório de ter. É esse mecanismo de escape, principalmente quando a gente vai se tratar de infecções, porque é muito peculiar de cada uma e é o que diferencia elas, basicamente, nessa primeira rodada. Como o patógeno consegue desviar da ação do sistema imune. Como eu falei lá no início, geralmente isso é um tópico em si do artigo no qual vocês vão ler, dos artigos. Reações de hipersensibilidade, se tiver, tem várias, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E o sistema complemento, que não é a minha especialidade, acho que a da Júlia consegue falar melhor sobre ele. Sobre o sistema complemento, consigo. É, Então, o sistema complemento, como o Praia já bem falou, ele não é um sistema específico de ataque, digamos. Ele pode, principalmente na imunidade inata, ele atua muito nessa parte de reconhecimento e ele vai ter uma função que vocês vão ver mais na frente, quando o professor der essa aula, que é opsonização, que é justamente para ajudar as células, principalmente macrófagos, a reconhecer o patógeno e a conseguir fagocitar esse patógeno. Então, esse processo muitas vezes é chamado de opsonofagocitose. E ele não ocorre em todas as infecções com todos os bis, digamos assim, todos os vírus ou todas as bactérias. Ele ocorre num grupo muito, muito específico, tem que ter algum micro alguma molécula, alguma outra coisa para que essa opsonofagocitose ocorra.
E, e nisso, vai ter muitos que não vão ocorrer. Então, caso isso ocorra em alguma dessas doenças, na doença que vocês escolherem, é um processo muito legal de se demonstrar e de mostrar como ele é feito, principalmente caso vocês queiram abordar sobre o sistema complemento. É sempre bom lembrar que esse é um pseudo-roteiro e está longe de ser perfeito, está longe de ser tudo aquilo que vocês têm que mostrar. Até porque o que vocês vão mostrar vai depender muito do quão foi extensa a pesquisa, do quão foi eficiente a pesquisa. Não, Júlia? É, digamos que vai ter doenças em que vocês vão ter. Vai ter muita coisa que vocês vão achar, mas elas são muito parecidas e que vocês podem agrupar numa mesma imagem. Mas que vai ter muito pouco falando sobre, por exemplo, o mecanismo de escape. Uma das doenças que eu trabalhei semestre passado foi sarampo. E dentro do sarampo, tinha muita questão do mecanismo de escape, justamente por ser uma doença que hoje a gente tem vacina. Existe campanha de vacinação muito cedo, então a gente vê muito pouco da imunidade inata trabalhando nessa questão, porque a gente já tem meio que uma preparação para caso o vírus venha atacar. Então, existia muito pouco. O que mais tinha era sobre o mecanismo de escape, ou seja, uma pessoa que tomou a vacina e por conta de uma. Isso vocês vão ver um pouco mais na frente, digamos, meio que um erro biológico, mas não um erro propriamente dito, essa pessoa acabou contraindo a doença, então existia um mecanismo de escape. Então, isso foi o que o grupo na época conseguiu trabalhar melhor. A diferença de um organismo vacinado para um organismo que não estava vacinado, não tinha imunidade contra a doença. E foi nisso que eles tentaram focar. Pois é, isso aqui, esse roteiro é só um ponto de partida para saber o que vocês vão, o que ir atrás, sabe? Porque geralmente no início é tudo muito geralzão, isso aqui dá um norte. Outra coisa importante para falar sobre isso é o reaproveitamento de trabalhos antigos. É uma saída? É uma escolha, talvez. Mas é um Cuidado. negócio muito difícil tu tentar entender o que outra pessoa fez. É muito mais fácil tu partir do zero do que tentar entender o que a pessoa quis falar com a imagem que ela fez. Então, o conselho é sempre partir do zero e não pegar o trabalho dos amiguinhos. Sim. É, Aí chegou num tópico muito importante, que é sim. Qual doença qual deles. escolher? Fala, Júlia. Aí nesse eu vou brilhar. Brincadeira. Enfim, gente, brincadeiras à parte, é porque muita gente começa a ter muitas dúvidas sobre qual tópico escolher. E como, digamos, que essa vai ser o primeiro trabalho de vocês, que vocês vão realmente ter contato com a pesquisa, já vem logo aquela ansiedade de, tipo, querer escolher uma doença, ai, sei lá, que tem pouco trabalho sobre, como se vocês fossem descobrir algo sobre ela. Não. Esse trabalho está muito mais parecido com uma revisão bibliográfica, ou seja, analisar os trabalhos que já foram escritos do que vocês descobrirem a cura para o câncer. Não querendo desanimar vocês. Mas, enfim, as doenças, os tipos de doenças que a gente recomenda que vocês escolham, principalmente por ser um trabalho que demanda tempo, pesquisa e principalmente material para vocês pesquisarem, são doenças com um histórico grande, ou seja, doenças que têm um histórico grande dentro da humanidade, como, por exemplo, pneumonia, tuberculose, o próprio vírus do HIV, candidíase, sífilis, que são doenças que têm um grande histórico, por quê? Quanto mais, há mais tempo que essas doenças afligem a humanidade, quer dizer que mais pesquisas foram feitas em cima dessas doenças. E então, quer dizer que vocês vão ter muito material para pesquisar. Outra coisa que a gente recomenda é que vocês pesquisem sobre micro-organismos de relevância dentro da área da saúde. Um exemplo muito bom que o Praia deu foi sobre Covid, que na época da pandemia estava saindo trabalho à torta e à direita. Então, apesar de Covid ser uma doença relativamente nova, ser um vírus que está sendo estudado com mais afinco esses últimos tempos, existem muitos trabalhos sobre ele. É, outra coisa que a gente recomenda sejam doenças de grande incidência ou prevalência. Um exemplo seria o vírus do HPV.
que, apesar de ser, digamos assim, um vírus oncogênico e tudo mais, por conta da alta incidência dele, o próprio Amazonas, além de trabalhos epidemiológicos, desenvolveu muitos trabalhos sobre o vírus do HPV, sobre as cepas oncogênicas e sobre as outras cepas. Vocês não precisam falar das cepas oncogênicas, podem ser simplesmente as cepas que só, pelo que eu bem me lembro, só dão as verrugas em formato de couve-flor. E entre outros, como por exemplo, a gente pode também falar sobre o próprio herpes. Esses vírus que a gente vê, vírus, bactérias que têm uma alta incidência e prevalência. A própria tuberculose, que aumentou o número de casos, que quer dizer que vai ter digamos, um microsurto de trabalho sobre isso, dando a vocês material e chance de se aprofundarem dentro da doença que vocês escolheram. Uma coisa além desses 3 tópicos que a Júlia falou, é escolher também algo que vocês estejam a fim de trabalhar. Sim, muito Porque importante. é muito importante isso, porque isso é um trabalho, cara, que vai demandar muito tempo. Assim, para ficar bem feito, vai demorar muito tempo, vai demandar muito tempo, muita leitura. Então, ficar lendo uma coisa que tu não gosta, que tu não tá afim, que tu não quer pro teu futuro, ou que tu não quer fazer esse trabalho aqui dá margem para vocês fazerem outros trabalhos para submissão ou submeter o próprio trabalho que vocês fizeram. Até porque é o professor Boechat que vai corrigir. O Boechat é o quê? Top 30 pesquisadores do Brasil. Então, tipo, é uma baita correção. Então, é muito importante vocês escolherem algo que vocês realmente queiram falar, que vocês gostem. Agora, sobre doenças que nós, como monitores, nós. Não é que a gente não queira que vocês escolham, mas a gente coloca um aviso que, caso vocês escolham, saibam que o trabalho de vocês vai ser muito mais trabalhoso do que, digamos, de uma pessoa que tem escolhido um vírus da influenza, digamos assim. A primeira coisa que a gente avisa é sobre doenças autoimunes, ou seja, diabetes tipo 2, doença de Crohn, lúpus, artrite. Lúpus e artrite tem um tópico específico só para elas, que é o tópico seguinte. Mas essas doenças de caráter autoimune a gente não recomenda por quê? Porque no primeiro trabalho vai ser extremamente confuso de vocês acharem material. Porque, como eu já tinha dito anteriormente, doenças autoimunes, o principal foco de ação delas vai ser o sistema adaptativo. Então, vocês não vão achar quase nada, se não nada, sobre a imunidade inata. E vocês vão ter que começar o trabalho de trás para frente, o que já cria uma confusão muito grande na cabeça de vocês. Então, para evitar confusão mental, estresse, e vocês terem que ficar trocando de doença várias vezes, a gente coloca esse aviso sobre doenças autoimunes. Agora, sobre patologias reumatológicas. O que são elas? É a artrite reumatoide, é o lúpus, é um Sjögren, é uma artrite idiopática juvenil, todos aqueles tipos de reumatismo que a gente vê. Por que que a gente não recomenda eles? Além de quase 90% das doenças que a reumatologia trata tem caráter autoimune, e só por isso já tem uma imunologia mais complicada de ser trabalhada, dentro dos parâmetros do trabalho que a gente está impondo aqui, o professor Boixá, ele é reumatologista. Ou seja, ele tem um amplo conhecimento sobre essas doenças e, como o Praia já disse, ele é top 30 no Brasil pesquisadores. Enfim, ele é incrível. Então, esses trabalhos vão ser os trabalhos que ele vai estar olhando com mais afinco. Não que isso seja algo ruim, mas algo que vocês tenham que se atentar. E vão ser os trabalhos que ele quer que vocês cobrem mais. E até porque a maioria dos trabalhos que vocês vão encontrar, principalmente em língua portuguesa, sobre essas doenças, vão ser de autoria do professor Boixá. Como, por exemplo, algumas pessoas, ao escolherem artrite reumatoide, dos 5 trabalhos que elas pegavam, 2 ou 3 eram escritos ou co-escritos pelo professor Boixá. Então, ele tem um amplo conhecimento sobre isso, não que isso seja ruim, mas quer dizer que vocês vão precisar se empenhar muito mais para achar alguma coisa que ele já não saiba ou que seja nova para ele. E vocês vão ter que ter muito mais cuidado, um cuidado extremado, assim, de não falar alguma bobagem ou de falar alguma coisa errada, porque ele vai pegar um pouquinho mais no pé. Mas caso você queira ser ousado, também são os trabalhos que têm mais chance
do professor gostar, dele se apaixonar, assim. Outro ponto que a gente coloca aqui são doenças pouco conhecidas ou pouco pesquisadas sobre, como, por exemplo, numa das turmas anteriores, eles pesquisaram sobre um vírus que tinha que estava, digamos, só restrito ali dos países asiáticos. Então, pouquíssima coisa chegava no Brasil sobre esse vírus em específico. E pouquíssima coisa era pesquisada sobre esse vírus, digamos assim, por não ser de caráter mundial. Então, apesar de no início eles terem, sobre a imunidade inata, terem muita coisa a se falar, por estar ainda nos estágios iniciais de pesquisa sobre o vírus, para o trabalho seguinte de imunidade adaptativa já tinha pouquíssima coisa a se comentar e acabava que ficava um pouco perdido. Mas isso não quer dizer que vocês não possam fazer, porque o professor Boechat, ele gosta muito de aprender. E se vocês trouxerem uma doença que ele nunca tem ouvido falar, ou um vírus que, sei lá, foi descoberto há 3 semanas atrás, as chances dele gostar do trabalho e dar a nota pelo esforço de vocês, não muito pelo conteúdo, mas que vocês apresentaram, mas sim pelo esforço de vocês irem lá pesquisarem e fazerem uma pesquisa profunda, é quase 100%, mas a gente coloca aqui justamente como alerta para vocês evitarem estresse, digamos assim, porque pesquisar é estressante e é ainda mais estressante quando você não encontra aquilo que você queria. Essas doenças que tem pouca pesquisa sobre, geralmente uma saída, uma interpretação do próprio grupo a respeito da doença. Uma interpretação não assim tirada do nada, com base em outras doenças parecidas. Foi o que o pessoal da esporotricose fez semestre passado. Não tinha tanto material sobre esporotricose em si, mas tinha muita ligação com a candidíase. Então, foi ali tentando juntar pedacinho com pedacinho para formar um quebra-cabeça que fizesse sentido para falar sobre a esporotricose. E agora a última doença que a gente coloca um alerta é doenças idiopáticas. Por quê? Doenças idiopáticas, como o nome sugere, elas não têm causa definida. Ou seja, elas podem aparecer do nada, elas podem ter uma causa predecessora, elas podem simplesmente gostar do teu corpo e aparecer. E normalmente elas têm os mecanismos delas pouco explicados, porque não se sabe como ela começa. E não se sabe nem como ela termina normalmente. Às vezes a maioria das doenças idiopáticas aparece do nada e some do nada. Então, se conhece muito pouco sobre elas e só se sabe sobre tratamentos paliativos na grande maioria. Mas caso vocês encontrem alguma doença idiopática que tenha um mecanismo imunológico legal de ser trabalhado e que esteja lá mais ou menos explicado, que vocês consigam colocar dentro de um raciocínio lógico que seja legal de apresentar, vão em frente. A gente só coloca o alerta aqui porque a maioria realmente não temos conhecimento sobre. Elas só começam do nada. Pois é. E para evitar trabalho em vão também, né? Trocar no final e é complicado. É. Aí, um tópico importante que é onde pesquisar, onde obter essas informações. E é basicamente sites que as pessoas usam, quem já participou de congresso, de simpósio, já fez um trabalho acadêmico, geralmente conhece esses sites, que é o Social, Google Acadêmico, a plataforma de periódicos CAPES, o PubMed, o portal regional da BVS. São sites relevantes assim, no contexto do trabalho e que é muito importante vocês aprenderem a mexer neles, buscar os distratores, usar as palavras-chave para encontrar a maior parte dos artigos. Tem um papo que a gente pode ter depois também, que é só para mostrar mesmo os sites no qual vocês podem encontrar esses artigos, pesquisas e etc. Bom, com relação a isso é importante, está até no edital não, né? Está até no plano de ensino, que um dos fatores avaliativos é vocês utilizarem pesquisas dos últimos 5 anos, porque são mais recentes e a imunologia vai mudando bastante assim conforme o tempo vai passando. Então, cabe o alerta aqui de o importante é priorizar essas pesquisas mais recentes, mas vocês não vão descartar as mais antigas, que geralmente são as que conseguem ter um material mais amplo, um conteúdo mais amplo. Só que é importante
ter cuidado, só isso. E além desses sites, de falar sobre esses detalhes, a gente traz aqui dois sites, duas plataformas, aplicativos, que é o Zotero e o Mendeley, que são plataformas para organizar em si as referências e vocês irem guardando o que vocês vão usando, vão pesquisando, para que depois fique mais fácil que no trabalho final vocês consigam montar uma referência automaticamente. É basicamente isso, para falar a respeito de onde pesquisar. Tu quer acrescentar alguma coisa, Gil? Só caso vocês tenham alguma dificuldade de utilizar qualquer uma dessas plataformas, vocês podem perguntar de mim ou do Praia. Eu, por conta de pesquisa, tenho mais afinidade com o Mendeley, por conta de projetos e tudo mais. Então, é a plataforma que eu recomendo para vocês, até porque eu nunca entrei no Zotero. É, O Zotero eu usei para justamente fazer trabalho de congresso. Tipo, mas ele recomendava os dois. Só que o Zotero, eu acho que é grátis, né? Não sei se o Mendeley é o totalmente Mendeley grátis. também é grátis e ele tem. Enfim, os dois vocês podem usar. O Praia tem mais habilidade com o Zotero e eu tenho com o Mendeley. Então, fique aí a cargo de vocês escolherem. Tipo, eles têm a mesma função, É. vão suprir 100% o que vocês precisarem. Tá. E onde Ponto-chave. fazer? Onde fazer esse tal trabalho? Onde conseguir essas imagens lindas? Pois é a plataforma BioRender. Quer falar sobre isso, Gi? Eu posso falar, gente, o Biorender, antes que muita gente pense, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que o professor já deve ter falado quando ele apresentou o plano de ensino, ou durante algumas pouquinhas aulas que ele deu antes dele entrar de férias, mas é basicamente o site, que é o primo do Canva, que ele pede que vocês confeccionem essas imagens para o trabalho. Como já está escrito aqui, ele parece o Canva, só que ele tem uma finalidade de pesquisa, ou seja, vocês vão criar essas imagens com o intuito de ilustrar as pesquisas de vocês. E um detalhe sobre ele, para as pessoas que só têm um costume maior de usar tablet, ou que não possuem um computador ou um notebook, ele só pega direito, o BioRender, ele tem isso, ele só pega direito em desktop. Ele não funciona direito em tablet, ele trava muito por conta do tamanho de tela que ele precisa. Então, caso alguém do grupo não tenha computador para fazer, o que a gente recomenda é justamente para que ninguém se estresse por conta de atraso de entrega de imagem, porque o BioRender não tá funcionando, piriri, pororó. Se reunir um dia na casa de alguém, emprestar computador, enfim, tem várias formas que pode ser conversado sobre isso, mas já fica aqui para vocês não terem que aprender do jeito mais difícil, e principalmente em cima da hora. Outra situação é que, igual ao Canva, ele tem duas versões. A básica, que é aquela que todo mundo entra, e a paga. Só que diferente do Canva, a versão paga dele não é liberada com e-mail institucional. Ou seja, tipo, mesmo vocês com e-mail institucional, vocês, caso queiram assinar a versão paga dele, a versão premium, digamos assim, ainda teriam que pagar uma taxa, só que vocês pagariam preço de estudante. Diferente do Canva, que vocês entrando com e-mail institucional, vocês têm acesso a tudo de graça, digamos assim. A gente abriu aqui o BioRender para mostrar um pouquinho para vocês de como funciona. Aqui é simples. O ponto para criar uma conta nova é muito simples, é só ter um e-mail, basicamente, e é como criar uma conta em qualquer outro aplicativo. Depois que vocês criarem, vai ter aqui acesso ao layout inicial. Também é muito simples. Vocês podem ver aqui imagens que já foram feitas para mexer. Às vezes trava o computador, dependendo de qual vocês vão usar, mas no final das contas dá certo. Aqui tem basicamente os ícones que vocês podem pesquisar, tem templates prontos já, tem o que vocês precisarem vai ter aqui. Sei lá, agora vocês vão trabalhar com um receptor Lactol. Aqui tem várias
variâncias dele. Vocês podem usar para ilustrar o receptor em si. Exatamente tudo que vocês precisarem está aqui, é só pesquisar e em inglês. Pesquisar em inglês. Tudo tem que ser feito em inglês. Com relação à pesquisa, claro. Aí aqui tem os templates já prontos que servem para vocês pegarem uma base, terem uma ideia de como organizar as imagens. Então, é uma tática válida, porque mostra exatamente como vocês podem montar uma imagem que não fique muito poluída, ou como fazer uma ordem cronológica de apresentação. Muito simples. Lembrando que vocês podem usar os templates para pegar o layout. O conteúdo, aí já é outro ponto delicado. É bom vocês pegarem o layout só, mas se tiver ali um conteúdinho que vocês podem usar, misturando com outras coisas, ou fazendo uma adaptação própria, também é válido. Mas pegar exatamente o template pronto, aí ele vai dar zero. É o grande ponto. Aí, muito importante também, ajustar, caso queiram, o tamanho da imagem, do tamanho da imagem que vocês fizerem para ficar exatamente o tamanho de um slide, porque diferente dos slides que a gente está acostumado a fazer, que tem uma barrinha embaixo, uma barrinha em cima, mostrando data, nome, o número da página, o que vocês estão falando, é interessante que a imagem que vocês vão fazer seja o slide em si. Não fuja, não tem esses adornos que geralmente a gente está acostumado a fazer. E é muito simples aqui botar 16:9. O próprio site vai fazer isso e vai já deixando também certinho para vocês só fazerem upload e só baixarem e fazerem upload lá no Canvas e ajustar exatamente do tamanho do slide. Mais alguma coisa, Gê, que eu quero falar aqui? Só reforçar aquilo que tu falou sobre usar template pronto, assim. Vocês podem usar o template para vocês se inspirarem, usarem uma parte. A gente abriu aqui o BioRender para mostrar um pouquinho para vocês de como funciona. Aqui é simples. O ponto para criar uma conta nova é muito simples, é só ter um e-mail, basicamente, e é como criar uma conta em qualquer outro aplicativo. Depois que vocês criarem, vai ter aqui acesso ao layout inicial. Também é muito simples. Vocês podem ver aqui imagens que já foram feitas para mexer. Às vezes trava o computador, dependendo de qual vocês vão usar, mas no final das contas dá certo. Aqui tem basicamente os ícones que vocês podem pesquisar, tem templates prontos já, tem o que vocês precisarem vai ter aqui. Sei lá, agora vocês vão trabalhar com um receptor like tall. Aqui tem várias variâncias dele. Vocês podem usar para ilustrar o receptor em si. Exatamente tudo que vocês precisarem está aqui, é só pesquisar e em inglês. Pesquisar em inglês. Tudo tem que ser feito em inglês. Com relação à pesquisa, claro. Aí aqui tem os templates já prontos que servem para vocês pegarem uma base, terem uma ideia de como organizar as imagens. Então, é uma tática válida, porque mostra exatamente como vocês podem montar uma imagem que não fique muito poluída, ou como fazer uma ordem cronológica de apresentação. Muito simples. Lembrando que vocês podem usar os templates para pegar o layout. O conteúdo, aí já é outro ponto delicado. É bom vocês pegarem o layout só, mas se tiver ali um conteúdinho que vocês podem usar, misturando com outras coisas, ou fazendo uma adaptação própria, também é válido. Mas pegar exatamente o template pronto, aí ele vai dar zero. É o grande ponto. Aí, muito importante também, ajustar, caso queiram, o tamanho da imagem, do tamanho da imagem que vocês fizerem para ficar exatamente o tamanho de um slide.
porque diferente dos slides que a gente está acostumado a fazer, que tem uma barrinha embaixo, uma barrinha em cima, mostrando data, nome, o número da página, o que vocês estão falando, é interessante que a imagem que vocês vão fazer seja o slide em si. Não fuja, não tem esses adornos que geralmente a gente está acostumado a fazer. E é muito simples aqui botar 16:9. O próprio site vai fazer isso e vai já deixando também certinho para vocês só fazerem upload e só baixarem e fazerem upload lá no Canvas e ajustar exatamente do tamanho do slide.